algumas épocas da vida em que a gente sempre para pensar e fazer meio que uma balança da nossa vida. Uma delas é final de ano, né? A gente sempre olha para trás e fica pensando no que a gente fez naquele ano, o que a gente vai fazer, em tudo que mudou. E é uma excelente oportunidade de a gente refletir sobre mudanças, que é um tema que eu gosto muito de falar. Bom, o nosso corpo está em constantes mudanças, a nossa vida está em constantes mudanças, nada está estático. Como diria Alvin Toffler, a mudança não é só necessária para a vida, ela é a própria vida. Por exemplo, as nossas células do estômago, elas se renovam a cada 5 dias. As do sangue, as hemácias, cerca de 120 dias. E o nosso esqueleto, às vezes, se renova em até 10 anos. Cada célula tem o seu tempo, tem o seu momento, mas tudo está o tempo inteiro em constante mudança. Dizem até que em um ano nós renovamos todos os átomos, cerca de 98% dos nossos átomos, das nossas moléculas, das nossas células, do nosso corpo. Então a mudança é uma coisa realmente muito incrível. Então eu queria aproveitar esse momento para a gente refletir sobre algumas coisas a respeito da mudança. Algumas frases eu trouxe para vocês, escrevi aqui. O primeiro passo para a mudança é a aceitação. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa aceitar a nossa condição, reconhecer o momento em que nós estamos para poder mudar. Você não pode mudar aquilo que você não reconhece. Então, o primeiro passo é aceitar a nossa condição, entendermos, reconhecermos onde estamos, para a gente poder, então, planejar para onde a gente quer ir. Uma outra reflexão interessante é, se você não gosta de alguma coisa, mude-a. Se você não gosta, mude. Se você não pode mudar essa coisa, mude, então, a sua atitude em relação a ela. Muitas vezes a gente não tem como mudar algumas situações. A gente está preso em alguns determinados empregos, a gente não pode largar aquilo naquele determinado momento, ou enfim, existem coisas que fazem parte da nossa natureza, não tenho como simplesmente, não, mudar a cor de cabelo eu até posso, né? Mas existem caras que eu não posso ficar mais alta, ficar mais baixa, então existem coisas que a gente não tem como mudar. E se a gente não tem como mudar, quem tem que mudar somos nós, na forma como nós lidamos com ela. Alguma mudança sempre é possível. Quando a gente não pode mudar o que está fora, a gente tem que aprender a mudar aqui dentro. Como eu lido com isso? Isso é imutável na minha vida. Existe uma condição que eu preciso aceitar. O que eu faço com isso então? Essa talvez seja uma das mudanças mais difíceis que a gente fazer, mas é muito interessante para a gente parar para pensar. Então, quando a gente não pode mudar alguma coisa, mudemos a nós mesmos. Eu não posso mudar o vento, né? Mas a gente pode ajustar as velas. Então, às vezes, a gente tem condições de mudar algumas coisas sim, fazer pequenos ajustes na vida para que a gente se direcione para outro lugar. Às vezes o caminho vai ser maior. Numa época que eu fazia windsurf, e eu me lembro do contravento. Gente, que suplício que era o contravento. A gente tinha que ir zigue-zagueando até chegar onde a gente queria, né? Então, às vezes a gente tem que ir ajustando essas velas, às vezes o caminho é um pouco mais longo, mas sempre é possível chegar lá. O quarto, né? A gente tem que escolher, né? Entre a dor da mudança ou a dor de ficar no mesmo lugar onde você não pertence. Dificilmente a gente não vai ter nenhuma dor. Mudar dói. Mudar é difícil. Mudar é sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança, onde a gente já conhece, onde tudo é fácil, né? Onde a gente tem estabilidade. Mas tem gente que fala, né? Eu prefiro ficar com esse problema aqui, que mal ou bem esse problema eu já conheço, eu já sei administrar, né? Então, às vezes a gente vê muitas pessoas reclamando da vida, reclamando da sua condição e perguntam, mas por que você não muda? E a pessoa fala, não, eu prefiro ficar com a dor que eu já conheço do que optar pelo risco de uma nova dor. Toda mudança impõe risco, toda mudança impõe novidades, impõe uma dor possível, né? Mesmo as mudanças positivas, muitas vezes elas são dolorosas, elas são difíceis durante o processo. Então o que nós temos que pensar é que tudo na vida são escolhas. Ou você escolhe permanecer com a dor que você já tem, ou não, ou permanecer no lugar que você está, ou você escolhe sair, sofrer a dor da mudança, né? Então, sempre pode haver algum tipo de dificuldade na mudança. Ou você escolhe ficar, ou você escolhe mudar. Né? É engraçado que, por exemplo, Thomas Edison, né? Ele não tinha noção do quanto ele ia mudar o mundo
quando ele inventou a lâmpada, por exemplo. Né? E quanto que o mundo mudou rapidamente depois da invenção da luz, né? Só que o que acontece? Nossas vidas são relativamente curtas. Nós vivemos hoje com boa vontade, com a expectativa de vida alta, 80 anos, 90, estamos começando a chegar aos 100 anos e existem alguns cientistas que dizem que vamos chegar aos 150, que maravilha. Mas mesmo assim, nós temos uma fração tão pequena do que é o mundo, né? Nós vemos que, por exemplo, nesse gráfico aqui, né, existem alguns gráficos na internet, vocês conseguem achar, foi só um exemplo, mas que o mundo sofreu mudanças muito lentas até antes de 1800, né? Depois de 1800, a gente, zoom, a velocidade da mudança está muito grande, né? Nós vimos o nascimento e a morte, por exemplo, da fita cassete, né? Dos disquetes, da TV de tubo, né? Quantas mudanças rápidas, o mundo está cada vez mais rápido, essa ascensão de mudança é muito grande. E a nossa vida acaba ficando muito curta. Por isso, às vezes, nós temos uma falsa sensação de estabilidade, de que nada está mudando, de que tudo está estável, de que a gente está na nossa zona de segurança. Mudar sempre dá medo, né? Medo versus segurança. Mudar é um processo que requer medo, mas aí vem aquilo que a gente falou, ou você escolhe a dor da mudança ou a dor de continuar onde você está. Quinta reflexão. Que nós tenhamos serenidade para aceitar o que não podemos mudar, coragem para mudar o que podemos e sabedoria para diferenciar as duas coisas. Isso é muito importante, a gente reconhecer, identificar o que está ao nosso alcance para mudar, o que não está ao nosso alcance para mudar. E mesmo aquilo que não está ao nosso alcance de mudar, que nós possamos mudar a nós mesmos. E eu queria fechar com duas frases que me marcam muito. Uma delas é uma frase de Einstein, que é assim, é a chave da reclamação do universo que eu falo, né? Loucura é você querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes nós vemos as pessoas reclamando da vida que têm, reclamando das dores, reclamando da dor física, da doença, dos problemas, da situação em que está, mas continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Como que essa pessoa vai querer resultados diferentes se ela está fazendo exatamente as mesmas coisas? Loucura é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então que a gente possa parar para pensar que é preciso mudar. Se você quer resultados novos, se você quer mudança, você precisa mudar alguma coisa na sua vida. O que exatamente você pode mudar hoje? O que te incomoda hoje na sua vida e que você continua fazendo a mesma coisa querendo resultados diferentes? Então essa frase é muito interessante para a gente poder pensar. E a frase de Darwin, Charles Darwin, lá atrás, que já estudando as espécies, falou uma frase que era muito interessante, né? Sobre adaptabilidade, né? A frase é mais ou menos assim, não sei de cor exatamente, mas é mais ou menos assim: o mundo não é dos mais fortes e nem dos mais inteligentes, mas dos que se adaptam melhor. E é bem isso, né? A gente não tem que ser rígido. Quem é rígido demais, às vezes quebra. Mas ser flexível, ser adaptável é uma grande característica para o século que a gente, no momento que a gente está vivendo, né? Existe uma pesquisa aqui de 2019, desse ano, né? Está acabando o ano, mas ainda não acabou. De 2019, que fala que 90% das avaliações dos recursos humanos levam em consideração a adaptabilidade, a capacidade de se adaptar antes de escolher um profissional. Então, para ver a importância da adaptabilidade no mundo que nós estamos vivendo com tantas mudanças. E para 2022, parece que 42% do que nós entendemos como serviço vai ter mudado. Então, a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje sobre mudanças é exatamente essa. Que a gente possa refletir, olhar para trás, fazer um saldo, que a gente aproveite esse momento para ver o que nós estamos fazendo e que não leva a lugar nenhum, que está repetindo e que não gera mudança nenhuma, que a gente possa ter sabedoria para mudar de dentro para fora, para entender também o que a gente não possa mudar e que a gente entenda que a mudança, como disse no início Alvin Toffler, não é só necessária, mas ela é a vida. A mudança ela pode ser extremamente positiva, a gente pode fazer da mudança grandes oportunidades de crescimento. Sem mudança, não há crescimento. Sem evolução, não existe evolução sem mudanças.
Que a gente possa levar esse recado hoje de aprender e crescer todos os dias através das mudanças da nossa vida.